Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 13 de outubro de 2025, canal Leandrão Fla chegando nessa segunda-feira com informações do Mengão para você. É isso mesmo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita, a hora é essa, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua interação e participe sempre junto com a gente aqui. Divulga os nossos vídeos, né? Passa aí para o seu amigo, para o seu amigo, para a sua amiga flamenguista. Traga cada vez mais gente para cá, para conhecer o nosso canal e ajudar a gente a bater a meta aí de 4.500 inscritos e vem sorteio aí aqui no canal Leandrão Flá, beleza? A gente vai sortear um livro, vamos sortear um urubuzinho e um manto sagrado do Mengão para você. Basta você se inscrever aqui no canal, ficar ligadinho aí que quando a gente bater a meta, você leva para sua casa esses prêmios aí, beleza, pessoal? Um livro cedido ali, patrocinado pelo Ribeiro Neto, um manto sagrado cedido pelo meu amigo Márcio, do canal Um Padrão Rubro-Negro, e um urubuzinho do Megão para você levar aí para sua casa, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos para as notícias do Megão nessa segunda-feira, 13 de outubro de 2025. É isso mesmo. Prepare o seu café, a sua pipoca e vem comigo. É isso aí, rapaziada. Vamos começar a falar sobre o Pulgar, né? O Pulgar que está aí em fase de praticamente fase final aí, né, pessoal? Vai retornar aí para o time do Flamengo. Mais um reforço aí para o Felipe Luiz, né? Pulgar está saindo da jaula, pessoal. Isso mesmo. O monstro está retornando, né? No Pulgar, o Pulgar que teve ali a lesão ali no Mundial, vinha jogando muito bem ali no Flamengo, teve a lesão e o Flamengo perdeu, né, a qualidade, perdeu um pouco de qualidade, perdeu um grande jogador ali, o nosso pitbull ali no meio-campo. Tá certo que chegaram Jorginho e Saúl, mas o Pulgar naquele momento via, né, num bom momento no Mundial. Enfim, são águas passadas. Pulgar, né, após 3 meses afastado aí, pessoal, pela fratura ali no pé direito, né, o quinto metatarso, volante chileno será reavaliado para o clássico contra o Botafogo, quarta-feira, às 19h30, no Newton Santos. O jogador treinou aí normalmente, né, com o grupo e está na reta final da recuperação. Internamente, o Flamengo vê boas chances dele ser relacionado, mas o clube pondera o tempo fora e o risco de suspensão. Pulgar está pendurado aí com 2 cartões amarelos, pessoal. O rubro-negro considera as próximas 3 partidas, Botafogo, Palmeiras e Racing, como decisivas para o rumo da temporada e trabalha para ter força máxima nesses 3 jogos. A gente vem falando, né, pessoal, durante esse período de abstinência do Flamengo, né? Ontem mesmo a gente fez um bate-papo aqui no canal. São 3 jogos aí importantíssimos, né? E começa pelo Botafogo. Tem que ganhar os 3, né, pessoal? E mostrar que o Flamengo é forte, que o Flamengo ainda está vivo, né? Nas competições, né? Nas duas, tanto o brasileiro, que falta 12 jogos, quanto aí a Taça Libertadores, que a gente está aí a 3 jogos aí de se tornar o maior campeão de Libertadores no Brasil, beleza, pessoal? Eu acho que o mais correto, o mais prudente é segurar o Pulgar aí para o jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que entrar aí contra o Botafogo, além de ser, embora ele tá bem recuperado, né, tá na fase final, correr o risco de ele tomar um amarelo, ficar pendurado e não poder jogar com o Palmeiras. Então, de repente, é muito melhor, assim, conter ele, segurar, né, preparar ele para ele o Pulgar para esse jogo aí contra o Palmeiras, né, pessoal, que vai ser um grande jogo, muita coisa envolvida, disputa, né, da liderança do Campeonato Brasileiro, significa, né, ganhar do Palmeiras, ir em busca dessa liderança novamente. Então, eu acho mais correto aí segurar o Pulgar para o jogo, o confronto contra o Palmeiras. E você, o que que você acha? Coloca aí para mim no chat, deixa a sua opinião, né, que vale muito e conta muito aqui para o crescimento do canal, beleza, pessoal? Outro assunto para a gente falar sobre justamente Flamengo na Libertadores, né, pessoal? A bruxa tá solta lá para o Racing, mais uma baixa praticamente confirmada lá no time, né, o lateral esquerdo Gabriel Rojas, destaque da equipe argentina, saiu de campo chorando e com fortes dores no joelho, pessoal.
Se confirmada a lesão, Rojas se juntará ao zagueiro Franco Pardo, né, que sofreu uma grave lesão muscular, e o atacante Elias Torres, que rompeu o ligamento cruzado do joelho. Flamengo e Racing pelo jogo de ida será no Maracanã, dia 22 de outubro, e o jogo de volta lá no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, no dia 29, né, pessoal? Então tá aí mais uma baixa aí, a terceira baixa praticamente confirmada do Racing, né? Então o Racing perdeu aí o atacante, né, Elias Torres, né? Perdeu aí o zagueiro eh, o zagueiro Franco Pardo e agora o lateral esquerdo titular da posição, o Gabriel Rojas, né. Então a bruxa está solta lá para o Racing, é aquilo que eu já falei no primeiro vídeo ali quando confirmou a saída aí, o desfalque do atacante do Racing. Nada disso adianta se o Flamengo não entrar nos 2 jogos querendo ganhar, com disposição, com vontade, né, ralar a bunda no chão, é jogo de Libertadores, Libertadores é traiçoeira, tem que entrar em campo e jogar bola, né, aí sim, essa baixa, significa alguma coisa para o Flamengo, né. Agora se o Flamengo entrar, né, sem postura, sem vontade de vencer, isso não adianta nada, só nome não vai ganhar jogo, né, então a gente precisa entrar com disposição, com muita raça, com muita entrega, sabendo que a gente pode entrar para a história aí no Brasil, sendo aí o primeiro brasileiro, time brasileiro a conquistar 4 Libertadores da América, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos. Bom, a outra notícia para a gente falar é sobre as renovações de Arrasca, né, de Arrascaeta e Felipe Luiz. Né, ainda nessa data FIFA, né, ainda continua aí a negociação, lembrando que o Flamengo volta a campo só na quarta-feira, né, há aí um grande desejo aí de renovação tanto do Felipe Luiz quanto do Arrascaeta, as negociações estão bem caminhadas, né, tanto é que a gente viu aí um vídeo viralizar aí nas redes sociais, uma entrevista ali da ESPN, onde o Arrascaeta inclusive fala, né, que as negociações estão aí bem próximas de acontecer, né, então não vai ter não vão ter maiores problemas para essa renovação, tanto do Arrascaeta quanto aí do Felipe Luiz. Nesse momento, pessoal, as negociações continuam, né, tanto aí o Felipe Luiz, né, por intermédio aí do seu empresário, do seu staff, quanto o Arrascaeta, já fizeram aí uma contraproposta para o Flamengo, né, eh os empresários, né, encaminharam essa contraproposta para o Flamengo. Logicamente, o Flamengo avalia, né, essa contraproposta, né, deve caminhar para um final feliz aí para ambos, né, para todos, né, já que o Arrascaeta quer continuar, quer se aposentar no Flamengo, encerrar a carreira no Flamengo. O Felipe Luiz já demonstrou interesse em continuar no Flamengo, teve interesse da Europa, do time turco lá, o Fenerbahçe, né, e ele, né, deixou claramente que o momento não é de saída, né, então assim, segundo informações, essa conta proposta, principalmente do Felipe Luiz, né, o Flamengo achou aí um pouco acima, né, mas entende também que faz parte do processo, né, hoje é uma outra realidade o Felipe Luiz no Flamengo, mas está sendo estudado essa conta proposta, né, tanto os empresários ao lado do Felipe Luiz quanto do Arrascaeta estão bem otimistas, né, nessa negociação, embora o Flamengo está analisando, não deve ter maiores dificuldade, tanto para o jogador quanto para o Felipe Luiz, as renovações devem acontecer. Em relação ao Felipe Luiz, estuda-se ali o valor da rescisão contratual, né, principalmente para fora do Brasil, né, analisando valores, né, ajustando valores, mas as duas renovações aí devem acontecer, beleza, pessoal? Tanto aí do Felipe Luiz, quanto aí do Jorge de Arrascaeta, né, deve acontecer ainda nesse período aí da data FIFA, né, lembrando que o Flamengo volta a campo só
na quarta-feira. Então o Flamengo deve aí fazer aí uma contraproposta, né, recebeu ali a a a os valores ali dos empresários de Felipe Luiz e de Arrascaeta, estão avaliando, deve fazer uma contraproposta, né, e as 2 partes, conforme eu falei, estão bastante otimistas pela renovação. Pelo lado do Flamengo, a sensação é que o acordo será celebrado em breve aí, tanto com a Arrasca quanto o Felipe Luiz. Beleza, pessoal? Bom, para encerrar, comentar, né, alguns jogadores aí, Léo Pereira, né, outros jogadores foram vistos aí no UFC Rio, né, pessoal? Alguma galera aí se queixando, né, nem vou dar muito ênfase nessa informação, né, os jogadores estão de folga, acho totalmente natural, foram lá assistir o UFC Rio, né, o Charles do Bronx ali que conquistou aí de novo o cinturão da categoria, enfim, muito, né, a gente sabe que o Flamengo não está no momento legal, né, mas ninguém ia treinar, né, nesse horário, né, os jogadores estão de folga, então vejo como uma coisa natural, né, muitos torcedores aí, se queixando, né, cobrando os jogadores nas redes sociais, mas os jogadores estão de folga, a gente tem que entender, tem que ter a cobrança dentro de campo, né, quando o Flamengo entrar em campo contra o Botafogo, contra o Palmeiras, aí sim a cobrança tem que acontecer, beleza, pessoal? Bom, para finalizar, passar aqui para vocês, a programação, né, do Flamengo aí nessa semana de treinos, né, lembrando que o Flamengo tá aí, ó, lembrando que o Flamengo quarta-feira volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, partida aí no Newton Santos contra o Botafogo, né. Hoje, segunda-feira, dia 13/10, às 9h30, tem o treino aí no CT Jorge Elal. Terça-feira, né, às 15h30, treino de novo no CT Jorge Elal. Na quarta-feira, 19h30, tem aí o jogo Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Depois o Flamengo volta a treinar às 15h30 na quinta-feira, também lá no CT Jorge Elal. Sexta-feira, mais um treino às 9h30 no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. No sábado, às 9h30, mais o último treino aí, visando já o jogo contra o Palmeiras no domingo, né? E aí no domingo, às 16 horas, o jogo que foi mudado, né, seria às 18h30, foi mudado aí para as 16 horas, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, beleza, pessoal? Então tá aí essa programação do Flamengo nessa semana aí, né, essa semana que temos aí a volta do Mengão em campo, o Flamengo voltando aí pelo Campeonato Brasileiro, jogando aí contra o Botafogo, beleza, pessoal? Então tá aí, a gente vai ficando por aqui, pedindo para você, né, escrever o que que você achou, deixa aqui nos comentários o que que você achou aí das notícias, comenta aí sobre o Pulgar, você acha que ele deve voltar contra o Botafogo, contra o Palmeiras, qual que é a sua opinião? Coloca aí para mim o que que você achou das baixas lá do Racing, né, terceira baixa aí no time do Racing, né, que enfrenta aí o Flamengo, dia 22 no Maracanã pela Taça Libertadores da América. Coloca aí para mim, né, o que que você achou aí da torcida tá cobrando aí o Léo Pereira e os outros jogadores que foram assistir o UFC Rio, né, estão de folga, né, pessoal, né, eu acho que é menos, né, não é por aí. E, se você está confiante, nesses jogos aí que o Flamengo tem nessa semana, né, quarta-feira o Botafogo, no domingo, Flamengo e Palmeiras, coloque para mim se você está confiante e qual que é o seu placar, a gente vai trocando figurinha, conversando com você aqui no canal Leandrão Fla. Beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, terça-feira, às 9h, com mais um Notícias do Fla com Leandrão Fla. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, pessoal, porque fazer o bem não faz mal a ninguém. Tamo junto, até a próxima. Valeu.